Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez na presença do Senhor. Nem sempre Deus faz ou desfaz aquilo que queremos. Porque muitas vezes Deus nos nega coisas que pedimos a Ele. A palavra de Deus nos diz e nos ensina assim: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nem tudo que pedimos ao Senhor às vezes tem que acontecer. Já oramos, por exemplo, para que uma pessoa fosse curada e ela não foi curada. Já pedimos para que Deus permitisse algo sobre nossas vidas. Aquilo simplesmente não aconteceu. Já buscou de todo o coração realizar certas coisas muito boas, mas percebeu que parecia que Deus não queria que aquilo se concretizasse. Pois bem, muitas vezes oramos por coisas que julgamos ser muito positivas e nos frustramos porque parece que Deus não está querendo que aquilo aconteça. Parece que Deus está, de certa forma, contra aquilo. Isso nos leva, às vezes, à frustração e ao desânimo. Mas por que será que Deus nos nega coisas boas que pedimos para nós e para o nosso próximo, para a pessoa que amamos? A palavra de Deus nos diz que, certa vez, o apóstolo Paulo desejava de todo o coração algo muito bom, que era ir pregar a palavra de Deus na Ásia, numa província romana chamada Bitínia. Levar a palavra de Deus aos perdidos é algo muito bom. É algo maravilhoso. Isso nós temos que concordar. Mas veja o interessante, o relato sobre o que aconteceu. Isso está em Atos 16, 6 e 7. A palavra nos diz assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Deus não permitiu que eles pregassem o Evangelho naquele lugar. Eles foram impedidos pelo próprio Deus. Mas pregar a palavra de Deus não é algo bom? Não é algo positivo? Por que Deus não permitiu que eles pregassem ali, naquele lugar, na Ásia, naquela cidade chamada Bitínia? Por que será que Deus frustrou o desejo do coração deles? Como sabemos, como base nessa leitura bíblica, vamos aprender algumas lições sobre por que Deus muitas vezes impede que coisas boas que pedimos ou buscamos aconteçam em nossas vidas. Essas lições têm que nos ensinar a lidar melhor com a forma como Deus age em nossas vidas. Por que Deus muitas vezes nos nega as coisas que nós achamos ser boas, que nós achamos melhor para nós e não acontece? Porque a palavra do Senhor Jesus nos diz que os planos de Deus não são os nossos planos. Em Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Apesar de achar que os planos são os melhores para nós, devemos observar que nós olhamos com os olhos limitados. Já Deus vê o todo, o propósito completo da vontade dele para nós. Sobre isso, Deus nos esclarece.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso está em Isaías 55, 9. O apóstolo Paulo e seus companheiros tinham algo bom em mente, porém, a visão de Deus era mais ampla. Naquele momento, não era para eles irem para a Ásia. Por isso, Deus os impediu de realizar este empreendimento. Devemos aprender que Deus quer nos ensinar sobre a vontade dele. A palavra do Senhor nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ao perceberem que não era a vontade de Deus que eles fossem até a Ásia, Paulo, a palavra de Deus nos diz que em uma visão percebe que havia urgência em levar a palavra do Senhor até outra região, na região dos macedônios. Em Atos 16, 9 e 10 nos diz a palavra: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho. Observe que agora Paulo e seus companheiros entendem a vontade de Deus. Não era para eles irem para a Ásia naquele momento, mas para a Macedônia. Esse era o plano de Deus. Isso era o que Deus queria ensiná-los. Precisamos ficar atentos aos ensinos de Deus em meio às muitas coisas que Ele nos pega no nosso dia a dia. Se algo bom que pedimos não está acontecendo, devemos buscar a visão sobre o que Deus realmente quer para a nossa vida. Esse entendimento nos dará a direção a seguir. E a palavra de Deus nos diz e nos ensina. Se nós pedirmos entendimento para o Senhor nos dá. O Senhor nos dá. Então nós temos que saber qual é a vontade de Deus ou não para nós, para as nossas vidas. Porque as coisas devem acontecer no tempo de Deus, não no nosso tempo. A palavra de Deus nos diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas. Apesar do excelente propósito de levar a palavra do Senhor à Ásia, não era naquele momento que isso deveria ocorrer. Ele estava com vontade de levar a palavra à Ásia, mas não era o momento dele levar a palavra à Ásia. Os propósitos de Deus devem sempre prevalecer sobre os nossos. Paulo conseguiu ir mais tarde e pregar a palavra de Deus em várias cidades da Ásia. Mas isso só ocorreu mais tarde, no tempo determinado de Deus. Se Paulo e seus companheiros insistissem em algo que não era a vontade de Deus, eles sofreriam. Mas eles, em tempo, pararam de tentar navegar para a Ásia. E, sensibilizados pela visão que Deus os deu, foram direto para a região da Macedônia, que era onde Deus queria que eles estivessem naquele momento. Saber esperar e identificar o tempo de Deus nas coisas da nossa vida é algo que nos traz muitas bênçãos. Porque o Senhor quer que nós sejamos dependentes dEle. Deus nos quer pessoas dependentes dEle, não dependentes de uma circunstância que nós estamos almejando, não de algo que nós estamos planejando, mas ser dependente dEle. Como Paulo, todos os dias nós somos tentados a decidir sozinhos os nossos destinos, o que queremos. Nem sempre
fazemos isso com má intenção, mas nossa natureza pecaminosa muitas vezes quer nos levar a achar que somos nós que damos a direção para a nossa vida. Muitas vezes caímos no erro de achar que o barco da nossa vida, quem pilota somos nós. Desta forma, achamos que podemos ir para onde queremos e ter tudo aquilo que desejamos, o desejo do nosso coração, na hora que planejamos. Mas Deus nos ensina, e no livro de Atos nos ensina, através de Paulo e seus companheiros, que Ele, Jesus, o Espírito Santo, Deus, é o nosso comandante, que Ele é quem sabe a melhor rota, o melhor lugar para estarmos e a melhor hora para as coisas acontecerem. Aprender este precioso ensino nos ajuda a parar de querer navegar para longe da vontade de Deus e começar a identificar Deus no comando de nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que nós possamos neste dia, nesta hora, nesse dia chamado hoje, ser totalmente dependente do Senhor e crer e acreditar que o melhor dele está por vir. Crer e acreditar que Ele tem o melhor para as nossas vidas, que Ele sabe o tempo necessário das nossas vidas, que nós temos que ter a sensibilidade, que nós possamos ter o discernimento e perguntar para o Senhor qual é a vontade dele para as nossas vidas. Qual é a vontade dele para a nossa história? E como nós devemos saber a vontade de Deus para as nossas vidas? E que em nome de Jesus, que nós possamos olhar para a santa palavra de Deus e saber definir que a vontade do nosso Deus é boa, é perfeita e agradável. Em nome de Jesus.